Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. E hoje é dia 28 de abril, estamos no episódio 17 da segunda temporada. Eu sou Cássio Pereira. E eu sou o Marcos Santos. E no episódio de hoje, até que enfim, né, nessa temporada, depois de um breve intervalo, trouxemos uma convidado especial para falar sobre um tema muito bacana, tema inclusive que é quase que chave aqui do podcast, desde a primeira temporada, a segunda temporada, a gente sempre fala sobre essa palavra mágica, né, que é a cultura, nosso tema central de hoje, no episódio O Papel da Cultura na Adoção de DevSecOps. Então, a gente vai falar sobre isso hoje no tema central, com a participação especialíssima da nossa grande amiga Michelle Ribeiro. Ela veio ajudar a gente aqui para discutir esse tema, entender um pouquinho os desafios de mercado, como é que a cultura consegue ajudar, como a gente consegue transformar a cultura, se é que é possível ou não. A gente vai debater sobre isso. Antes de mais nada, agradecer pelo tempo dela, a disponibilidade dela. Michelle, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Fica à vontade para se apresentar, falar de quem você é, para onde você vai, enfim. Nossos ouvintes estão sedentos por esse conhecimento, especialmente sobre cultura, então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, Michelle. E aí, pessoal, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e conversando sobre um tema tão gostoso, que é falar sobre a cultura. Antes da gente começar, então, deixa eu me apresentar. Eu sou CIO da SpiritSec. A Spirit é uma consultoria de segurança e performance. A gente tem 20 anos de mercado, 15 anos de mercado, né? Eu tenho 20 de carreira. É uma consultoria que a gente trabalha com grandes empresas de varejo. E é uma empresa muito bacana porque ela foi fundada da comunidade de software livre. Um dos sócios fundadores é o Gleidson Mazioli, autor do Guia Foca, é o pessoal que mexe com Linux, aprendeu bastante Linux com ele. E minha história com DevSecOps, ela é recente, mas a minha carreira foi baseada em segurança, né? Eu fiz mestrado e a graduação e mestrado em segurança, não só de tecnologia, mas segurança internacional, e aí agora estou me divertindo com DevSecOps. Recentemente, há uns 3 anos atrás, eu comecei a brincar com DevOps, e aí entendi que não tem jeito, a gente vai ter que partir para DevSecOps para conseguir escalar a segurança. Vamos falar sobre isso tudo em detalhes daqui a pouco. E recentemente recebi o convite da O'Reilly, uma grande honra aí, para escrever um livro sobre DevSecOps, aprendendo DevSecOps, e estou num ritmo intenso de escrever. E isso é, inclusive, um dos pedidos de desculpas para o Cássio, né? Caso a gente está enrolando há um tempão, porque eu acabei de entregar os 2 primeiros capítulos, mas até que enfim a gente conseguiu sentar e conversar. Michelle, sensacional. De novo, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. É uma honra ter esse tipo de pessoa participando aqui com a gente, né? Como vocês viram, a Michelle, fez mestrado, está escrevendo livro, enfim, é bastante conhecimento para a gente colaborar por aqui. Marcos, você tem pergunta na manga aí ou posso começar? Pode começar, Cássio. Eu deixo você ter essa honra. Manda bala aí. Muito bom, muito bom. Bom, Michelle, acho que pra gente começar a falar sobre esse tema de cultura, então, né, o papel especificamente da cultura no DevSecOps, e acho que no TI como um todo, mas para a área de segurança, e aí também, né, depois de 15 anos no mercado de desenvolvimento, e aí migrar para a área de segurança hoje, eu vejo que a maior dificuldade das empresas, dos times, squads, enfim, no geral, é a adoção, a aceitação dessas mudanças de ferramentas, de processo, etc, etc, etc. No fim das contas, o desenvolvedor olha e fala, puxa, mais uma tarefa para fazer, mais uma coisa para fazer, enfim. Então eu vejo que essa aculturalização da segurança é um grande desafio nas empresas. E aí, minha pergunta para você é isso mesmo ou eu sou louco? Você tem visto isso no meio das empresas, em clientes? Como é que tá esse cenário aí na sua visão? Não, você não tá louco, não. É difícil mesmo. Ontem, coincidentemente, eu tive um bate-papo rápido com o Patrick Debois, o cara que
é o pai de DevOps. A gente estava falando sobre alguns assuntos, sobre DevSecOps, e aí ele estava me contando que ele foi dar uma palestra numa grande empresa, e justamente uma empresa que vende DevSecOps, e a empresa tinha dificuldade com os desenvolvedores, falando, cara, a gente não conseguiu adotar a cultura DevOps aqui, então não fala só sobre DevSecOps, não fala só sobre ferramenta, não, fala bastante sobre cultura. E ele ficou surpreso, porque há 10 anos que ele está falando sobre isso, agora começou a falar sobre DevSecOps. Mas e esse lance do tempo também é uma coisa que a gente precisa destacar com relação à inclusão de segurança no desenvolvimento, né? Tem a resistência do pessoal de desenvolvimento, que é mais uma tarefa, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho dessa visão. Primeiro porque essa questão de, eu sou desenvolvedor, eu sou da operação, eu sou de segurança, essa linha deve morrer nos próximos anos, né? Vai ser todo mundo generalista. Isso, inclusive, é uma das coisas que o pessoal de Lean Scrum fala, né? Não dá pra gente ser muito especialista se você quer ter uma cultura de inovação constante. Então, o desenvolvimento vai deixar de ser só desenvolvimento, e nós de segurança também não vamos ser só segurança, mas não. Então, primeiro tem essa questão, né, dessa mudança, dessa ressignificação das atividades, né? E a segunda é com relação voltando a falar sobre tempo, sobre como é que a gente inclui segurança nessa brincadeira, porque o pessoal de desenvolvimento está mudando, está aprendendo sobre Agile, sobre Scrum há 20 anos. Esse ano é 20 anos do movimento Agile, né, do manifesto. O pessoal de operação há 10 anos com DevOps. E a gente está só começando essa brincadeira na área de segurança. Então, é muita mudança que a gente precisa colocar na mesa e fazer com muito cuidado, porque tem muita coisa a ser mudada, muita coisa para o pessoal de segurança aprender. Eu acho fantástico esse ponto que você colocou agora, que eu já vivia um tempo atrás. É mais ou menos isso, né? Você tinha aquela galera que se preocupava assim, é cada um no seu quadrado. Então, eu só faço front-end, eu só faço back-end, eu sou o designer, eu sou o cara que testa e tal. E isso tem caído por terra, e como você falou, a tendência mais forte ainda de a gente ser cada vez mais multidisciplinar. As empresas estão demandando isso da gente. Então você não é mais só o cara que cria o código. Você tem que pensar naquela estrutura de negócio como um todo, na arquitetura daquele sistema, na proteção, na qualidade, enfim, em uma série de questões que as suas habilidades só de programador não vão mais resolver, ou qualquer outra habilidade, né? Não só o programador. A gente foca muito no programador, porque é ele que cria a vulnerabilidade, ele que cria o software, ele acaba sendo uma das principais peças desse quebra-cabeça, mas acho que todo mundo envolvido, desde o analista de sistema, até a galera de negócio que faz as demandas, as requisições, enfim, até a ponta que faz o deploy em produção, como a gente falou do próprio time de DevOps, até o cara de infraestrutura que sobe máquina, enfim. Então acho que todo mundo nesse ciclo deixa de ser só aquele apertador daquele botão, vamos chamar assim, né? Aquela unidisciplinar para ser multidisciplinar e se preocupar com isso. E é muito boa a colocação, Michele. Pois é, e tem um papel muito importante que é o papel do líder, né? Geralmente nas empresas, dependendo do nível, da maturidade dessa empresa, você pode ter um gestor que já tem 20 anos de mercado para cima e que não está na mesma pegada, né? Ainda está naquela cultura de gerenciamento de projeto, não é um gerenciamento de projeto ágil, que ainda está pensando, vamos definir todos os requisitos no modelo mais waterfall. Né? E quando a gente, para incluir DevSecOps, é muito bacana. E é muito simples ao mesmo tempo. Não dá para você fazer DevSecOps sem ter DevOps. Não dá para você ter DevOps sem ter Agile. E tem muita empresa tentando já pular. Então, agora eu quero fazer DevSecOps. Mas espera aí, você fez DevOps? Você fez Agile? Tá atrasado em um monte de coisa, né? Exato. E aí o líder é muito importante para fazer tudo isso, né? Não adianta você estar falando essa semana sobre SAST.
Não adianta você ter só o SAT, né? Você tem que saber como é que você vai aplicar aquilo, qual é o impacto, né, de negócio, qual é a minha pipeline que eu vou focar primeiro. Então, essa questão da liderança é muito importante. Exato, exato. Marcos, você que estava em mercado de desenvolvimento, análise, enfim, e aí veio agora para security. É isso mesmo? Sim, sim, o mercado de desenvolvimento ainda está muito atrasado perante o pessoal de segurança, né? Eu falo por mim e pela equipe que eu trabalhava, né? A gente não tinha uma disciplina de segurança da informação. A gente era muito fechado em vou só desenvolver aquilo que me passou. Se a especificação do analista está errado, não tô nem aí, vou só fazer o meu. Então falta muita segurança ainda pro pessoal de desenvolvimento. E esse trabalho que você está fazendo do mês do SASH aí, de integrar o pessoal, mostrar um pouco de SASH e até mostrar um pouco de segurança, né, um pouco mais a fundo, é importante. É complicado, né, quando você mexe com dev, assim, ele até acostumar, até pegar esse novo padrão de que eu tenho que colocar sec no meio do meu dev, demora um pouco para ele pegar essa cultura. Eu senti um pouco quando eu fiz um episódio com a Lele Mine, a gente falou sobre como é que o time de QA poderia ajudar na segurança. Eu acho que foi o episódio 6 dessa temporada. E aí, uma das coisas que ela falou, assim, já por lidar com QA, lidar com o time de dev, assim, de uma outra maneira, ou de uma maneira parecida com o time de segurança, mas ela falou assim, ela usou essas palavras, falou, cara, o dev, ele é um cara dodói. Ele é doído. Qualquer coisa que você fala que o código está errado, ou tem algum problema, que ele tem que refazer, ele pensa assim, puta, mais um negócio, putz, retrabalho, putz, prazo, tempo, etc, etc. Então, acho que tudo que chega depois acaba sendo um impacto, uma barreira. A Michelle colocou isso no começo da fala dela. A gente tem que tentar, né, o máximo possível, trazer a segurança o quanto antes no processo do desenvolvimento, para tentar tirar essas barreiras e ganhar agilidade, ganhar escala de uma maneira geral. E aí, Michelle, você falou agora também que você falou assim, putz, tem aquele cara que já está há 15 anos fazendo gestão de projetos do jeito antigo e tudo mais, pegando até um gancho com o que o Marcos falou agora, o desenvolvedor é mais difícil de mudar e tal. Como, se é que é possível responder isso, né? Como que a gente consegue introduzir essa cultura nessa galera, nesse pessoal que é mais antigo, que tem muito tempo, não pela idade, não isso, mas tá muito tempo fazendo aquilo daquela mesma forma e ele tem aquela resistência à mudança e tal. Como é que a gente consegue ir aos pouquinhos passando essa cultura para ele? Dando treinamento? Dando chicote? Como é que você acha? Eu acho que a gente tem que separar quem é que a gente quer mudar, né? A gente quer trazer essa cultura para a gestão. Para a gestão é aprender com o que o melhor mercado está fazendo. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Accelerate, acho que todo mundo conhece, do Jenny Kim. É um dos caras que também é percursor no movimento DevOps, ele que escreveu o projeto Fênix e o manual DevOps junto com o Patrick Debois. E esse cara passou os últimos anos fazendo pesquisa, primeiro com a Puppet, agora com a Dora Foundation, para identificar quais eram as capabilities, as características de times de alta performance. Times que adotam DevOps e que estão fazendo entrega, estão tendo impacto no negócio e que estão tendo segurança dentro desse processo. Né? Qual é a característica de um high performance, né? De um time que desempenha tudo isso que a gente sonha? E eles, junto com a doutora Nicole Forrest Green, eles criaram uma lista de 24 capabilities, dividida aí, identificando, né, o que você precisa. Aí tem cultura, tem a questão da automação, né, que a gente fala de automatizar a segurança dentro do processo. Então, esse é um livro que eu acho que é essencial para todo gestor ler, o Accelerate, do Jenny Kim, do Nicole Forrest Green, do John Ospaugh. E com relação à galera, o Marcos comentou uma coisa muito interessante, né? Que o pessoal de desenvolvimento está muito atrás em segurança. E eu estou aqui pensando, mas o pessoal de segurança está muito atrás com relação a Agile e DevOps. Exatamente. Sim. Então a gente tem um trabalho muito grande para fazer dos dois lados. Então eu acho que a melhor forma é fazer os times trabalharem juntos, né? E se ensinarem.
E ver que se a gente consegue aprender e trabalhar junto e automatizar muito das tarefas, a gente vai ganhar escala, né? E ganhar escala é a melhor coisa que se tem. Eu sou extremamente preguiçosa. Se eu faço uma tarefa, eu quero automatizar ela depois. Então, se você fez um código e você viu que aquele código está seguro, ele passou em todas as suas as checagens de segurança, cara, define ele como padrão e espalha para a equipe toda. Né? Então, fazer esse trabalho conjunto eu acho muito importante. Das capabilities que o pessoal do Accelerate define é essa questão do shared ownership. Qual que é a tradução para isso, gente? De você ter essa responsabilidade. Acho que é aquela. Eu acho que é aquela. As empresas têm falado um pouco disso, daquela sentimento de dono, esse tipo de coisa. Que é você se sentir parte dono daquilo, para você ter uma responsabilidade maior ainda do que você pensar, eu sou só um funcionário que tem que fazer meu papel e resolver, sabe? Exato. Acho que é um pouco disso que você falou, né? A tradução é responsabilidade compartilhada, né? Justamente com essa questão da ressignificação, que eu não vou ser só desenvolvimento, não vou ser só segurança, o código é de todo mundo, né? A aplicação é de todo mundo, a infraestrutura é de todo mundo. Então, tem que trabalhar em conjunto aí para a gente alcançar foco, entregar coisa para o negócio. Né? Isso é uma outra coisa muito bacana da gente conversar, Cássia, e até queria ouvir a opinião de vocês. Quando a gente está falando sobre DevSecOps, na opinião de vocês, a gente está falando de proteger o quê? É proteger a aplicação? É proteger a infraestrutura? Boa pergunta. Quando eu especificamente foco em, por exemplo, você citou lá, eu estou fazendo o mês do SAST lá no Instagram. Obviamente, eu estou especificamente focando na proteção da aplicação do software como objeto, vamos chamar assim. Mas quando a gente fala de DevSecOps como um todo, aí eu acho que você está, minha opinião, né? Eu acho que a gente está abrangendo a corporação como um todo. Porque é literalmente você garantir a proteção daquilo que você entrega de uma forma digital, né? E aí resume-se a software, entre outras coisas, mas software de uma maneira geral, assim como os próprios recursos internos da empresa, ou as próprias pessoas, a questão de privacidade e outras questões que entram em pauta e discussão hoje em dia. Então, é lógico, né? O DevOps e o DevSecOps está muito relacionado à entrega de software. Mas eu acho que é além disso, porque, de novo, você tem um sistema de RH interno que está lidando com os dados dos funcionários. Então, você tem coisas a proteger ali. Você não está entregando aquele software, mas você tem que ter políticas. Por que não automações? Por que não SOC? Por que não outros tipos de ferramentas, processos e cultura que possa ajudar nessa proteção também? Porque, no fim das contas, a gente está falando de segurança da informação. Então, por onde quer que essa informação passe, ou qual informação seja, eu acho que tem que ter um nível de proteção, lógico, né? Você tem proteção, você tem informação, tem um nível de criticidade maior, um nível de criticidade menor, mas eu acho que a gente abrange a corporação como um todo, na minha visão, além das pessoas envolvidas nisso, né? Não sei se o Marcos concorda ou... Não, concordo plenamente. Pensando em DevSecOps, eu penso na corporação inteira, né? E pensando nas aplicações que você tem para abranger tudo também, né? Igual a gente está falando de SAST esse mês, você tem o AF já pensando ali depois, né, na etapa 7, você tem o IASH, então, e você tem também a cultura dentro da empresa de ter um desenvolvimento seguro como um todo, né? E fora isso, as demais áreas que abrangem isso. Então, eu penso que DevSecOps é abrangendo toda a corporação, não somente a aplicação em si. Boa, Michele, aliás, boa colocação, que eu queria devolver uma outra agora para a gente evoluir esse nível. Olha só, eu acho que muita discussão sobre DevSecOps e desenvolvimento seguro como um todo limita-se, de uma certa maneira, ao TI ou ao time de segurança, enfim, a essa galera. Pelo menos é o que eu vejo na prática, tá? Não é minha opinião, mas é o que eu vejo na prática. Você acha que... E aí, para dar um pouco mais de contexto para a pessoa que está ouvindo, vai ouvir a gente também, está ouvindo a gente, enfim. Por que isso? Eu vejo que o desenvolvedor, quem está entregando software, né, a cadeia que entrega software, desde o analista até quem testa, enfim. Essa galera sofre uma pressão, às vezes até inconsciente, dos prazos. Por quê? Porque o negócio precisa entregar, porque é vantagem competitiva de marketing, porque tem campanha rolando, porque é uma lei, uma norma, alguma coisa que precisa subir, enfim. Então você sempre tem uma pressão muito grande pela entrega.
Lógico, até pela própria grana envolvida da empresa atrás e outras questões, mas a entrega ela acaba mandando em tudo. Ela sobrepõe a qualidade, ela sobrepõe os testes, ela sobrepõe a segurança. Deixa de lado isso e vamos entregar, depois ver isso. Então, você acha... Aí, Michele, pergunta, você acha que C-level, áreas de negócio, outras pessoas que não de TI, que não de tecnologia, deveriam também aprender sobre isso, participar sobre isso? Por exemplo, eu faço um trabalho de modelagem de ameaça em muitas aplicações. Mesmo antes do software existir, lá quando estou num debate com a área de negócio, para o cara falar assim, eu quero um sistema que aperta o botão e grava o e-mail, é isso. Aí eu já começo a falar, bom, esse e-mail pode ser compartilhado? Vai ser compartilhado depois. Pô, então eu tenho que criptografar, tem LGPD. Eu já começo a pensar em cenário de ataque para falar para esse cara, ó, a gente tem que ter alguns níveis de proteção. Lá atrás, antes do software existir. Mas isso é uma iniciativa minha, Cássio, a modelagem de ameaça como prática ajuda a fazer isso, mas eu não vejo as pessoas de fato se preocupando com isso. Você acha que deveríamos levar essa preocupação também para os C-levels, para a galera de negócio? Tipo, gente, segurança também tem que estar na mão de vocês. Se vocês... Porque a demanda vem de lá. Então, se ele fala assim, preciso de um dia para fazer isso, sabe? Isso aqui é urgente e tal. Se ele tiver um mindset de que aquilo pode trazer um risco significativo para a empresa, que é aquela história, a gente está falando de proteção dos dados da empresa como um todo. Se aquilo pode trazer um risco e comprometer toda uma empresa, né, o código é de todo mundo, a infraestrutura é de todo mundo e todo mundo é responsável por isso, a hora que tiver um incidente, a hora que tiver um vazamento de dados, alguma coisa assim, é todo mundo que vai pagar aquele preço, não é só aquela equipe ou aquela pessoa. Então você acha que essa discussão tinha que ser levada para outro nível, ou até treinada, enfim, essa cultura, né, levar para essa galera? Com certeza. A gente passou nos últimos anos, a galera de desenvolvimento, a galera de operações, eu ouso dizer que a gente está a anos-luz do pessoal de C-level. Porque a gente trabalhou muito essa questão da cultura, de como fazer a mudança constante, de como mudar o nosso estilo de pensamento. E, infelizmente, os gestores das empresas, eles estão começando a ver, se você procurar por treinamento de gestão ágil, de cultura lean, isso está virando modinha agora aqui no Brasil. Lá fora já é muito estabelecido que os dois lados têm que andar junto, tanto o pessoal que está ali colocando a mão na massa, quanto os gestores. Mas aqui no Brasil a gente inverteu essa ordem. Então, tem que ter um trabalho muito próximo com os gestores. E aí, você falou sobre o foco na entrega, prazo, eu preciso ter retorno. Uma das coisas que se prega na cultura Lean e também lá no Accelerate, esse livro do pessoal que eu falei, é trabalhar, fazer mudanças pequenas e mudanças constantes. Também é outra coisa que veio da cultura Agile, de 20 anos atrás. Então, essa coisa de, eu preciso que você me entregue o backlog todo de uma vez no dia X. Não é assim, né? Não é assim que os squads estão trabalhando mais. Então, tem que ser feito um trabalho muito grande com o pessoal de gestão. E aí é legal a gente falar sobre isso para desenvolvedores, porque os desenvolvedores, eles são maioria hoje nas empresas, né? O James Wickert, que é um cara que criou esse conceito de DevSecOps, só que com outro nome. O Wickett, ele chamou de Rugged DevOps, DevOps bruto, né? Que era um DevOps que precisava ser seguro, que precisava ser resiliente. Ele fala que para cada 100 desenvolvedores, a gente tem 10 operadores e um cara de segurança. Então, a gente tem bastante soldado aí para mostrar para o pessoal de direção que, olha, desenvolvimento, entrega de software mudou. Independente da empresa que você tem hoje, a sua empresa é uma empresa de desenvolvimento, né? Porque ela está entregando todo o produto, todo o serviço através de uma plataforma digital. E além de fazer essa capacitação de seus chefes, tem muito desenvolvedor hoje que eu acompanho que faz avaliação da empresa. Os caras chegam e falam assim, tá, você tem foco no produto? Você sabe o que é Agile? Você sabe o que é cultura Lean? Se o desenvolvedor vê que aquilo lá não se encaixa, ele fala, não, eu não quero trabalhar nessa empresa. Por isso que o mercado está tão competitivo na área de desenvolvimento para você contratar. Os valores estão subindo, porque os caras aprenderam muito, aprenderam mais de gestão do que muito gestor por aí.
E você falou sobre a questão da produção de dados, a produção de toda essa linha. Eu acho que a gente está num momento de maturidade muito bacana, porque a LGPD colocou preço em tudo, né? Antigamente a gente não tinha verba, né? Desenvolvimento tinha que ficar brigando. Olha, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de uma análise. Agora a gente tem orçamento estabelecido pelo pessoal da ANPD, né? Que é 2% do faturamento ou até 50 milhões. Então, ou você me dá o orçamento para fazer o que a gente precisa para proteger, ou a gente corre esse risco. Ficou mais fácil. Então, a gente tem que trabalhar isso aí com o pessoal da direção. Além do preço da multa, né? Eu acho que esse preço dói até mais do que a própria obrigação do orçamento, mas é a galera olhar assim e falar, porra, se tiver um incidente aqui, tiver algum problema aqui, eu vou perder a empresa praticamente, dependendo do tamanho da empresa, obviamente, mas esse preço acho que ainda dói mais no bolso, cara. Pelo menos aí um pouquinho de experiência de mercado brasileiro, a galera é muito reativa, né? A segurança é muito reativa, então o cara pensa, poxa, vai doer tanto no meu bolso que é melhor começar a fazer isso proativamente e me proteger antes de dar algum problema. Exatamente. E esse lance da avaliação das empresas, vocês têm essa experiência também de colegas de mercado falar, olha, eu não quero trabalhar nessa empresa porque eles não são tão ágeis? Vocês fazem essa avaliação também? Sim. Fala aí, Marcão. Não, sim, falar que a gente faz essa avaliação. Eu, particularmente, troquei de empresa aí 2 vezes nos últimos 2 anos e eu fiz essa avaliação de trocar de empresa, né? Na última, antes da atual, que eu tô com o Cássio, eu pesquisei bastante, fiz bastante entrevistas e assim, eu procurei saber se estava usando o Agile, estava procurando saber se estavam usando algum tipo de pipeline, se estavam fazendo review de código. Então tinha uma série de quesitos que, se a empresa não me atendesse, eu acabava declinando a proposta e acabava indo para outra, né? Porque não fazia sentido para mim retroceder o que eu já tinha aprendido, né? Parar de usar um Agile, parar de usar pipeline, não ter um método de desenvolvimento um pouco mais seguro, que já era meu foco quando eu decidi trocar. Então, eu já estava focado nisso e era um dos pontos que eu pegava firme com as empresas, né? Tipo, ó, se você não tiver pelo menos isso, para mim não vale a pena. Eu prefiro procurar outra proposta aí no mercado. Pelo menos há uns 10 anos atrás, o que eu fazia? Eu lembro que ele tava saindo framework novo, tecnologia nova, eu sempre fui muito nerd com isso. Tipo, saiu um negócio novo, eu quero estudar, quero aprender, quero pelo menos conhecer. E eu cheguei a trabalhar em banco, algumas empresas que eram um pouco mais engessadas nessas questões, demorava muito para adotar coisa nova, então eu estudava por fora. E aí, quando eu comecei a procurar outras oportunidades, cara, minha pergunta nas entrevistas era, vocês estão usando qual framework da biblioteca tal? Vocês estão usando, né, qual metodologia para fazer isso e aquilo? Justamente por estar olhando para o futuro, para o meu próprio aprendizado, podia até ser, de certo modo, egoísta, mas não acho que não está errado, mas eu olhava nesse sentido, poxa, eu não vou entrar numa empresa que está usando a tecnologia antiga, sei lá, tá na versão 2.0, lançou a 5 e os caras estão na 2 ainda. Então, eu não via vantagem para mim, de certo modo. Isso há 10 anos atrás. Depois começou a evoluir para esse cenário que você falou, Michele. Cara, qual metodologia de trabalho vocês usam? Eu lembro que eu fui numa entrevista uma vez, até pegando um gancho aí, e a mulher, o teste, aquele teste psicotécnico e tal, enfim, e depois veio um teste técnico. Ela falou, você pode fazer um teste técnico? Eu falei, posso. E eu tava esperando, uma máquina, um computador, alguma coisa assim, um cenário, um bate-papo. Ela me deu um papel, umas folhas de papel, e eu tinha que criar o código no papel. E eu falei, cara, eu não vou fazer. Ela falou, mas você não sabe? Eu falei, eu sei, eu já fazia isso há 7, 8 anos na época. Eu falei, mas vocês não entregam software no papel. Na vida real, eu tenho uma IDE que me ajuda, eu tenho ferramentas que vão me ajudar quando eu precisar de ajuda, eu vou ter outra forma de trabalho. Você quer saber se eu sei ou não? Bate um papo comigo tecnicamente, é diferente. Então, só da metodologia da entrevista, não tinha nem falado de outras questões, eu já falei, eu não quero fazer. E acho que foi uma boa decisão, porque a carreira seguiu para outros rumos depois e foi legal, mas na entrevista eu falei, cara, ninguém entrega software em papel, ninguém faz software no papel. Pediu para escrever o código, se tivesse o código pronto para analisar algumas coisas e tal, acho que até fazia sentido, mas criar código mesmo na mão, para mim não faz sentido, não fazia naquela época, imagina agora. Então, recusei, falei, não, obrigado, não vou continuar participando, enfim, saí.
não participei. E você perguntou da galera, né, Michele? Pelo menos os colegas aí que eu conheço, pelo menos a maioria, tá? Tem um outro aí mais mercenário que ele só quer saber quem paga mais. É para trabalhar com Pascal. Tudo bem, se paga mais, eu tô indo. Mas a maioria tá sempre preocupado com tecnologia. Acho que tecnologia tende a ser um dos top 3 itens. Um segundo, talvez, qualidade de vida. Hoje, por conta da pandemia, acho que a galera tá todo mundo em casa, então tá mais tranquilo com relação a esse item. Não é mais, preciso buscar uma empresa que deixe eu trabalhar home office. Hoje não, hoje é mais tranquilo. E acho que o terceiro item é isso, cara. Qual é a metodologia de trabalho? Eu consigo trabalhar de uma forma a entregar pequenos partes, eu tenho um planejamento, vocês usam a metodologia ágil, eu faço programação em pair, vocês usam XP, o que vocês fazem aqui? Porque se a empresa fala, não, a gente não faz nada disso, não tem metodologia nenhuma, ele pode enxergar de duas formas. Poxa, uma oportunidade de implantar e trazer conhecimento que eu sei de mercado, etc, e colocar isso aqui para dentro e vai ser legal. Ou o cara vai pensar em outras palavras, tô fudido, né? Não tem regra, cada um faz o seu jeito e vira o caos, né? Pois é. Isso que você falou de você ter qualidade de vida está muito atrelado a essa segurança psicológica, né? Você ter segurança psicológica, inclusive para errar. Né? As empresas querem que todo mundo inove, que todo mundo entregue o mais rápido possível, mas para você fazer essas automações, para você poder trazer coisa nova para a empresa, você tem que errar. Né? E hoje em dia, dependendo das empresas, existe aquela cultura muito grande de culpa. Quem é o responsável por isso aqui? Quem é que errou? Né? Quem é que vai consertar? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão da cultura, sabe? Essa cultura de deixa errar, né? Deixa aprender. Assim, eu não vou ser hipócrita e falar que eu que eu sei tudo isso, não, tá? E que eu faço tudo isso, inclusive na minha empresa, mas a gente tem trabalhado bastante, porque não é fácil adotar um ambiente desse. Como você disse, a gente está numa empresa que está cobrando resultado, então, às vezes, um erro é milhões que se perde, é um cliente que você perde, mas você tem que começar em algum momento e deixar errar pelas coisas mais fáceis. Aí depois ir subindo isso até você ter um ambiente de inovação e de responsabilidade compartilhada para que o erro seja menor, porque todo mundo aprendeu no caminho. Não é fácil, mas é necessário. Eu cheguei a pegar a implantação de cliente já, de segurança, de ferramenta de SAST, DAST, enfim, do cliente falar assim, pra que isso? Não preciso disso, algo do tipo. Algumas pessoas em reunião, assim, e eu chegar a falar assim, cara, isso não vai resolver os seus problemas, são camadas, são pequenos pedaços que a gente vai colocando para proteção. É igual a segurança, faço sempre a analogia da segurança física. Você pode colocar câmera de monitoramento, porta de aço, cachorro, segurança lá, uma pessoa física mesmo ali com a arma, enfim. São camadas para evitar, para inibir a ação de um atacante, algo do tipo. Mas não quer dizer que o atacante não vai te atacar. Se ele vier com um tanque de guerra e invadir sua casa, ele vai entrar. Então, por mais que você colocou camada de segurança, você não previu aquele cenário. E quando eu falo de segurança em software, né, aí trazendo para o DevSecOps, enfim, eu falo muito disso. Eu falo, gente, são camadas, são pedaços, a gente vai colocando aos poucos. Você começa a olhar o seu código, você vai começar a olhar a sua aplicação depois funcional, você vai fazer modelagem de ameaça antes do software existir, vai fazendo vários pedacinhos para ajudar você a ter essa maturidade e aí traz, porque a gente está falando agora, é uma cultura que todo mundo vai ser envolvido. Porque é todo mundo envolvido no ciclo de desenvolvimento. O desenvolvedor não levanta de manhã e fala, vou programar aqui o sistema da empresa do jeito que ele quer. Tem uma necessidade, tem uma demanda, tem uma regra de negócio para aquilo, alguém vai validar e vai testar aquilo, tem integrações, etc. E aí, pegando esse gancho que você falou, eu trabalhei na Serasa um tempo, e lá a gente começou a fazer segurança em código, mas era ruim de certo modo, porque quem achasse vulnerabilidade no código, você desenvolveu um código lá com vulnerabilidade, a ferramenta pegasse, cara, assim, era praticamente um esporro. E aí, depois estudando um pouquinho mais de DevSecOps e cultura, SDLC, enfim, eu cheguei na cultura do blameless, né? Você não culpar, que é o que você falou agora, permitir errar. É lógico que você tem cenários e contextos controlados, mas permitir errar, cara, é quase que a chave do sucesso psicológico para todo mundo. Porque se você pensa assim, poxa, eu vou implantar um negócio aqui que é novo, ninguém fez, eu tô inovando, eu tenho que fazer rápido e tal. Se der cagada, vamos mandar embora. Se der cagada, o meu tá na reta, esse tipo de coisa. Então você dá essa segurança pro time, para as pessoas, falar, gente, é o seguinte, podemos errar aqui, ó, nesse ambiente controlado, vamos implantar a ferramenta de SAST, que seja, vamos implantar aqui uma cultura de fazer code review manual dos códigos, olhando para a segurança, vamos
vamos pôr uma ferramenta de monitoramento de vazamento de dados, um DLP, algo do tipo. E aí, aos pouquinhos, você explicar para todo mundo o valor daquilo, por que aquilo existe, né, qual a importância daquilo na empresa, e aos pouquinhos, poxa, errou aqui, ajusta ali, errou ali e tal, para justamente você não culpar as pessoas, porque se você ficar culpando o dev, que já de uma certa maneira, já é sobrecarregado, já tem muita coisa para fazer, culpar lá o cara de infra que não subiu a máquina direito, culpar por algo de segurança, você vai ter problema. Aí você até puxou lá, pegando o gancho que você fez lá atrás, Michele, você falou assim, é a importância do líder. Talvez aí veja o papel do Security Champions, veja o papel de um Security Owner nas squads ou nas equipes, para o cara ter essas rédeas na mão, vamos chamar assim, para ele começar a conduzir isso na equipe, fazer uma disseminação dessa cultura, treinamentos, enfim, e ir puxando a galera pelo braço e mostrando como é que deve ser. Acho que, não sei se você concorda, mas acho que faz sentido, né? Não, super concordo, é bem isso mesmo. Assim, não dá para você. Eu falo por experiência própria. A SpiritSec, como eu disse, ela tem 15 anos de mercado. A gente era focado em segurança e infraestrutura. Aí agora a gente está abraçando tudo isso em DevSecOps. E a gente tentou trazer isso antes e não deu certo. Mas não deu certo porque nós, líderes, não estávamos prontos. A gente não tinha essa consciência de blameless, de responsabilidade compartilhada, de trabalhar aos poucos, sabe? Queria definir projeto e colocar todos os requisitos de uma vez só. Então, o líder é essencial. Não vai rolar DevSecOps, não vai rolar DevOps, não vai rolar Agile, se você, líder, não tiver ajudando a sua equipe a fazer isso e permitir que erros aconteçam. Não dá para andar de bicicleta sem cair. Não dá para aprender a nadar sem levar aí uma... Sem tomar uns caldinhos, né? Sem tomar um caldo. Então, vai rolar. Por que a gente aprende tanto fazendo coisa em casa, à noite, no nosso laboratório? Porque é um lugar onde a gente tem segurança psicológica. E não tá certo, né? A gente tem que ter um período de teste dentro da empresa também, um tempo para você poder ali pesquisar e cometer os seus erros, seja num ambiente controlado ou numa pipeline de teste. E o aí, Marcos, por exemplo, ele está no ambiente de teste dele, está nos 90 dias de experiência dele lá na empresa. Se ele vacilar... Se eu vacilar, você me manda embora, né? Assim funciona, né? Desculpa, Michele, pode continuar. Deixa eu entender. O Marcos, o Cássio é teu chefe? Exatamente, é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Me arrependo totalmente disso. Você acabou de perguntar se ele avaliou as empresas e tal antes de escolher. Ele falou que sim, então eu tô seguro. Né? Cara, segunda-feira vocês vão ter uma conversa muito interessante. Porque o Marcos vai falar que tudo é culpa sua, Cássio. Exatamente. Eu não permiti, que eu não deixei. É tudo culpa sua, cara. Se tá faltando desenvolvimento seguro, se não tem um sistema agile decente, culpa sua. Ai, meu Deus, eu vou culpar a cultura. Eu vou falar aqui, eu vou culpar a cultura. Eu vou falar, eu falei como tinha que ser feito, vocês não quiseram, então vocês não adotaram, a culpa é de vocês agora. Eu inverto a jogada, olha só. Nossa, mas não é uma outra cilada muito fácil de cair, que eu também já caí, Cássio. Boa. De falar assim, olha, eu já dei palestra, eu já fiz documentação, eu já criei ambiente, por que a galera não adotou? Claro que existem exceções e que pode ser que alguém seja preguiçoso e não quer mesmo, mas realmente a culpa é sempre do líder. Alguma coisa aconteceu ali, ou o tempo da pessoa para adotar aquela tecnologia, aquela cultura é maior, porque nem todo mundo aprende na mesma velocidade. Então, todo líder ele é um pouco psicólogo, sabe? Tá lidando com pessoas, então tem que ver o que está acontecendo. Vou trocar toda a equipe, então, aí tá resolvido. Não é nem rescisão, caramba. O Cássio ele entrou numa pegada de... Tem aquelas pegadinhas no Twitter? Fale a sua idade sem falar o ano que você nasceu. Ele tá fazendo... Fale tudo que você não tem que fazer. Não, o Cássio virou um terrorista. Tô vendo um terrorista aqui na minha frente. Não, gente, só pra descontrair no podcast. A galera sabe que eu não sou assim, não. O Marcos sabe também. Para de me crucificar. Não, o Cássio é... Pra gente dar uma aliviada nesse momento tenso que foi criado, vamos voltar a falar... DevSecOps. Pode falar, Michele.
Desculpa. Fica tranquilo. Vamos voltar a falar sobre tecnologia. Você tinha falado no começo dessa pegada que a gente tem muito grande em desenvolvedores, né? Que eu acho que é essencial mesmo. São eles que conduzem as mudanças. Mas a gente precisa lembrar que DevSecOps não é só segurança de aplicação, né? Tem a segurança também da infraestrutura. E agora a gente está no momento de cloud, né? O Cássio falou sobre segurança em profundidade, sobre as camadas. Para a galera de segurança, fazer segurança de cloud é muito complexo, porque aquele conceito de perímetro que existia, que a gente tinha que proteger o perímetro, colocar a aplicação dentro do perímetro e proteger ela ali, acabou, né? Tá tudo distribuído, você nem sabe às vezes onde é que está a sua aplicação, se está na Amazon, se está no Google Cloud, porque você está utilizando um cluster de nuvem híbrida. E aí, como é que a gente lida com tudo isso? Eu virei entrevistadora nesse momento. Isso aqui é um bate-papo de bar, só faltou a cerveja e a gente tá junto, mas enfim. Em breve. Eu trabalhei um tempo na CVC, uma das maiores empresas de turismo do mundo, né? Mas pelo menos para nós aqui é a maior. E lá a gente adotou uma técnica bem legal, pegando esse gancho que você falou de cloud, para trabalhar com SOAR. SOAR, para quem não conhece, é SOAR, significa Security Orchestration, Automation and Response, que basicamente resume você fazer a segurança de vários componentes de uma forma automatizada e fazer uma resposta automática para isso. Então, na prática, o que a gente faz? Inclusive, o vídeo de sexta-feira, dia 23, agora, do meu canal no YouTube, foi sobre isso. Mas, basicamente, o que é? Eu, lá do time de segurança, eu criava alguns scripts em Python, aí já linka até com o começo da conversa, Michele, aquela história da multidisciplinaridade. O fato de eu ter sido programador 15 anos, eu não esqueci nada, então é muito mais fácil para mim. Mas não é a realidade de muita gente de infra ou de segurança, enfim. Então, o que a gente fazia lá? Eu construía vários scripts que consumiam a API da Amazon, a gente usava a Amazon lá, consumia a API da Amazon para buscar alguns padrões e alguns recursos. Por exemplo, eu queria saber se alguém subiu uma máquina, uma VM, com uma porta específica aberta para a internet, e que não estava fechada para VPN com a cloud ou para o IP específico da nossa empresa. Porque se isso tivesse acontecido, era um risco da máquina estar exposta, etc, etc. Então eu criei esse script que ele buscava informação e se caísse na regra que eu defini, eu disparava um alerta para a pessoa que criou a máquina e trocava a máquina de security group, por exemplo. Então a máquina não ficava mais exposta, ela ficava restrita só para aqueles IPs, aquele ambiente. Então, cada vez mais, essa questão da galera ter esse conhecimento de programação, de regras de negócio, de lógica, não está mais restrito só ao dev. Como você falou agora, é cloud, não é só a aplicação que está na cloud, a base dos seus funcionários está lá, a autenticação da empresa é feita por lá, as pessoas guardam os documentos do RH, do jurídico, na nuvem, como é que você protege isso? Então você tem várias ferramentas que ajudam, obviamente, mas não tem ferramenta para tudo. E aí entra um pouquinho dessa questão do SOAR que eu comentei, que eu acho que é um negócio muito legal que a galera, todo mundo devia conhecer um pouco disso, acho que é fundamental. O que você acha, Marcos? Não, concordo com você. Eu passei por algumas empresas onde a gente tinha um grave problema de segurança na infra. Inclusive, já até comentei nos podcasts aí para trás, onde a gente tinha tanto problema com segurança que a gente decidiu migrar o nosso site da empresa para um outro provedor qualquer. Por causa de invasão mesmo. A gente foi invadido 2 vezes em 2 semanas. Então, eu vejo que essa parte de infraestrutura ainda está muito defasada para algumas empresas, né? Até por causa de cultura antiga, gestão antiga, budget, que é uma coisa que não liberavam na época, e não tinha nenhum time de segurança, né? Focado em segurança dentro daquela empresa. E, infelizmente, eu concordo contigo, deveria ter especialistas, ou pelo menos alguém que conhecesse um pouco mais de segurança e infraestrutura, mas isso bate com a cultura que a gente está falando, né? A gente ainda não está totalmente preparado. A gente tem muito desenvolvedor, muito pessoal de infra que ainda não ligam para isso, né? E olha só, complementando ainda um pouquinho antes da Michelle retomar, uma outra empresa, aí como é problema eu não falo o nome da empresa, mas Sim, outra vez que eu trabalhei, a galera de RH subiu vários documentos normais do dia a dia deles num bucket da Amazon público, porque precisava compartilhar, acessar em casa, etc, etc, etc. E assim, cara, eu fiz algo parecido com o que eu fiz na CVC para buscar algumas informações e acabei chegando nesse caso. E tinha, assim, salário das pessoas, documento pessoal, né, era RH e tal.
E aí eu pensei, porra, não há ferramenta que você resolva. Até você consegue bloquear, fazer algumas coisas, mas antes disso, você podia ter dado um passo antes no episódio que a gente gravou com a Gabi Mobo. Eu acho que lá no episódio 11, no dia 17 de março, que ela fala muito sobre conscientização. Cara, treinamento, conscientizar as pessoas, tem que estar campanha, tem que ficar falando. Porque às vezes, pô, a pessoa vai compartilhar um documento que ela sabe que é importante. Ela pensa, opa, será que isso aqui... Às vezes ela não conhece muito da tecnologia, mas ela sabe que subiu lá no Google Drive e tá funcionando. Poxa, será que tá exposto? Será que outra pessoa consegue ver isso e tal? Então, às vezes essa conscientização poderia ter evitado esse problema, porque querendo ou não, do dia que ela pôs o documento até eu descobrir, tem uma janela de exposição ali que pode ter vazado e só Deus sabe onde tá. Essa cultura de teste que a gente ainda não tem aqui, né? O pessoal vê análise de vulnerabilidade, pentest como uma coisa assim, a ser feito só se tiver uma auditoria por trás. Isso é uma outra coisa que o DevSecOps vai permitir que a gente faça. Além de ter essa questão do runtime security, que o Cássio falou, as empresas que têm um nível de maturidade maior, elas já estão adotando Call Security Engineer, segurança através do engenharia do caos, né, que é um pouquinho parecido com o que a gente tem de análise de vulnerabilidade, pentest, mas é o que a Netflix fazia, né, eles derrubavam algum bucket da Amazon, derrubavam aí aquela máquina para ver qual era o impacto que aquela máquina tinha na infraestrutura. Eles pegaram essa ideia e colocaram para segurança. Então, vamos começar a fazer uns ataques aleatórios assim na rede, fazer varredura de dados e vamos ver quem é que vai reclamar para a gente ir melhorando isso, deixando a nossa segurança mais robusta. E tudo isso de uma forma automatizada. Então, a gente vai ter muita coisa ainda para brincar com o DevSecOps, e segurança através dessa engenharia do caos é um tema muito bacana para se falar num podcast, viu, Cássio? Sim, inclusive esse que você falou do Netflix, eles disponibilizaram o código-fonte, chama Chaos Monkey, que é o macaco do caos. Imagina um macaquinho na rede quebrando, batendo em tudo, né? Sem nenhum raciocínio, ele derrubava máquinas aleatórias para ver a resiliência da infraestrutura deles. Muito bacana isso daí. E boa sugestão de tema, já vamos fazer um próximo episódio só sobre isso. Sim. Muito legal. E aí, fazendo propaganda para o meu segundo empregador, que é a O'Reilly, tem um livro que saiu agora, eu não lembro o nome dele, deixa eu pesquisar aqui, mas é justamente sobre engenharia do caos voltada à segurança. Um livro pequeno, vale a pena dar uma olhada lá. Sensacional. Antes, até o... Bom, a gente tá na gravação, é óbvio, até o episódio no ar, me manda o link que eu coloco na descrição do vídeo no YouTube. O episódio vai no YouTube também, eu deixo o link lá pra galera. Vou te mandar. E aí, aliás, todo o livro da O'Reilly é muito bom, cara. Uma editora muito boa. E aí, o que eu ia falar era justamente isso. Convidar a galera a entrar na plataforma da O'Reilly. A O'Reilly tem um método agora de trabalho em que você pode ou comprar os livros, como a gente sempre fez, né, ou você compra a assinatura, e aí você tem acesso a todos os livros, todos os vídeos, treinamento, preparatório para certificação, tem uma playlist, tem playlist de experts, inclusive tem uma playlist lá sobre DevSecOps, os materiais que eu recomendo para quem está entrando na área, tem o link no meu Twitter, mas eu também vou mandar para o Cássio para ele compartilhar com vocês. Show de bola. Para a gente caminhar para o final, acho que a gente, uma conversa sensacional, dá para ficar aqui a vida inteira falando disso, mas a gente não tem a vida inteira. Como você vê, Michele, aí Marcos, se puder complementar também, como vocês enxergam a questão da educação? Você vê que, eu sempre puxo isso nos episódios aqui com a galera, você acha que nossas faculdades, universidades, cursos profissionalizantes que sejam, enfim, você acha que eles pecam um pouco nesse sentido de cultura de segurança, ou segurança na prática, que seja técnica, enfim, você enxerga um déficit, você enxerga um problema, ou tá tudo bem? Como você vê isso? Cara, assim, não, pode falar, Michele, depois eu complemento. Brincar com você as damas primeiro? Eu acho que a academia, ela foi feita para criar, né, nas pessoas a cultura de pesquisa, de teste, de saber a origem das coisas. Ela não foi feita para um mercado.
né? Ela foi feita para preparar uma pessoa para ir para o mercado. Então, é outra coisa que a gente tem que ressignificar. Não dá para esperar que o cara saia da academia já sabendo a última tecnologia. Mas se você colocar esse cara para fazer uma pesquisa, para liderar alguma coisa nesse sentido, ele vai estar pronto. Essa semana eu tive uma conversa justamente com um dos nossos mentores lá da SpiritSec sobre as novas pessoas que a gente vai contratar. A gente vai buscar gente da academia, porque a gente está no momento de criar novos produtos. E por mais que esses caras não saibam o top de linha de segurança, eles vão saber, eles vão ter esse espírito de teste, sabe? Então, eu acho muito bacana que a gente sempre cobre da academia estar melhorando, mas a gente tem que ver o que a gente está esperando da academia. E, cara, vamos conversar aqui, sendo muito sincero, papo de bar mesmo, né? Qual foi a última vez que você aprendeu realmente alguma coisa no curso? Nem no curso a gente aprende em casa, quando chega e testa, coloca as coisas coloca a mão na massa. É aquela frase, na teoria a prática é diferente. Porque a faculdade e tal, é aquela história, você usou muito bem. É a base para preparar as pessoas. Não de fato você vai sair dali fazendo o melhor e tal. A prática vai. O mercado, a gente fala, né? Você vai aprender no mercado. A hora que você começar a trabalhar, você vai aprender, porque reflete isso que você acabou de comentar. E desculpa te cortar, foi só para pegar o embalo aí. Não, é isso mesmo, já tinha até finalizado. Marcos, por favor, compartilha com a gente, eu te cortei. Não, fica tranquilo, Michele. Primeiras damas aqui no podcast. Não, então, assim, eu vejo que segurança, assim, numa graduação ainda é muito fraco. Até porque eu tenho meu irmão que está se graduando agora em engenharia da computação. E eu tô meio que passando para ele o que ele estudar com baseado em segurança, porque na grade dele não tem. Então ele faz uma faculdade pública, ele faz USP, e é uma grade que eu acredito que tenha sido atualizada há pouco tempo. E não abrange a parte de segurança. Então passo alguns conteúdos para ele, dou algumas dicas, falo para ele um pouco de desenvolvimento seguro, até para ele dar uma estudada. Então eu vejo que ainda falta isso, mas eu vejo que o pessoal mais novo aí, que está começando a graduação agora, tem uma facilidade maior em aprender do que na nossa época, né? Hoje tem internet, hoje tem os livros, hoje tem muito mais conteúdo que a gente não tinha disponível. Então a gente aprendeu na raça mesmo, né? Tipo, tava ali programando, começamos e tivemos que aprender como proteger um pouco mais a nossa aplicação, como proteger a nossa empresa de algumas coisas. E hoje em dia está muito mais fácil para eles aprenderem, só que infelizmente as graduações hoje no mercado, parte de engenharia da computação, ciências, ADS e outras, não abrange essa parte de segurança, né? Então é bem complicado, assim. E eu entendo que o pessoal que está vindo aí, vamos dizer, de algumas faculdades com foco em segurança, já tem um ponto a mais do que esse pessoal que não teve nada, né? Já tem um conhecimento um pouco mais especializado. Mano, eu lembro que quando eu dava aula na faculdade, a gente se conheceu, né, Marcos? Sim. Eu lembro que a grade que eu tinha para trabalhar não tinha, para falar de desenvolvimento de software, por exemplo, Sim. não tinha nada de segurança. Então, o que eu fazia? Eu introduzia numa disciplina, hoje a gente vai falar como é que conecta no banco de dados. E eu introduzia segurança no máximo ali. Tem que proteger a string de conexão, proteger as informações, o canal, a rede, enfim. Então, eu introduzi o que eu sabia de segurança, por ter esse viés já, na minha disciplina, como cabia. Mas não tinha um pedaço específico para falar assim, olha, vamos falar sobre protocolos de segurança, ou vamos falar de boas práticas de segurança, algo do tipo. Era muito do meu feeling ali, do meu embalo de falar. Deixa eu só dar um recado pra galera aqui, só um minutinho. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e claro, também no YouTube. É isso aí, todas essas plataformas você confere lá o DevSecOps Podcast e eu acho que a gente está caminhando para o final. Marcos e Michele, façam suas considerações finais, observações. Michele, propaganda, doação que a gente aceita também, essa é a hora de fazer. Doação. Eu queria fazer duas propagandas. Fica à vontade. A primeira propaganda é do marido e sócio Gleidson Mazzoli. Gente, não sabe Linux, não sabe segurança, tem um material dele que está disponível online, guia
e assim, bem bacana. Ele escreveu durante muito tempo esse material e, assim, é riquíssimo, vale a pena, olha lá. Linux e segurança. E a segunda propaganda do livro, né? Sai, acho que em outubro deve ser lançado. Na verdade, ele sai a cada 15 dias tem um capítulo novo lá na plataforma da O'Reilly. Então, os assinantes estão lendo ele conforme vai sendo escrito, o que é um bom teste para síndrome de impostor, porque todo mundo está vendo seus erros, a sua lógica de raciocínio. Então, se quiser acompanhar o desenvolvimento do livro, está lá. Learning DevSecOps, e ele sai em mídia digital e físico em outubro. E agradecer, foi um prazer conversar com vocês. Como o Cássio disse, eu ficaria o dia inteiro aqui batendo papo. A próxima vez eu vou convidar vocês para vir para Vitória, aqui no Espírito Santo, assim que a pandemia acabar, tomar alguma coisa na beira da praia e ficar conversando sobre DevSecOps. Eu vou fazer 2 observações antes de você falar, Marcos. Peraí. Não, fala que eu preciso de tempo para processar isso. Pode falar. Não, primeiro que eu fico lisonjeado aí com essa oferta e eu aceito. O Cássio eu já não sei, mas eu aceito. Pode falar. Manda aí depois do livro. Eu vou falar o seguinte, o livro vai sair em outubro. Se for dia 17 de outubro, já aceito como presente de aniversário e eu já vou buscar no Espírito Santo. Afinal, né, já emenda, já une o útil ao agradável. Mas eu creio não estar mais aqui no Brasil até lá, tô indo embora pra Europa, enfim, então outubro tá longe pra chegar, enfim, mas a gente dá um jeito digital, pode mandar digital, Michele, eu aceito também, não tem problema não. Você tá indo pra onde? Eu vou pra Europa, vou pra Polônia. Não, a gente não vai estar perto. Eu tenho residência no Reino Unido, então, enquanto não tem pandemia, eu fico morando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas na Europa tudo é muito fácil. Acabando a pandemia, a gente pega um trem e se encontra com certeza. Sim. Não vai estar tão longe quanto Brasil e Europa, mas vamos estar ali do lado, né? Vai ser muito bacana. Parabéns pela mudança, assim. Trabalhar na Europa é muito bacana. Show. É uma experiência que eu acho que todo desenvolvedor, todo cara de segurança... Cara não, né? Toda pessoa. Né? Sim. Show de bola. Show de bola, gente. Michele, mais uma vez, obrigado pela participação. Marcos, mais uma, tamo junto. Fala aí. Não, só eu fazer a minha famosa piadinha de final de podcast, né? Tem piadinha? Mesmo com convidado, você vai passar vergonha, é isso? Vou, né? A gente tem que passar vergonha, só não tem graça. Fala aí. O que uma chave falou para o chaveiro? O que uma chave falou pro chaveiro? Eu não faço ideia, sabe, Michele? Não. Nada. O Google sabe, peraí, só um pouquinho. Olha isso, cara. Dá um spoiler, Marcos, fala aí. Nada, porque chave não fala. Depende. As chaves. Estica mais um pouquinho esse podcast que a gente vai falar sobre segurança física e biometria, né? Exato. Bom, é com essa maravilhosa pérola que a gente encerra por aqui. Esse foi o episódio. Que episódio que é esse? Até perdi o rumo da minha vida aqui. Episódio 17 deve ser o podcast. Você ouviu sobre cultura, papel da cultura na adoção do DevSecOps, com a Michele Ribeiro. Eu sou o Cássio Pereira. E eu sou o Marcos Santos. E a gente se vê na semana que vem, pessoal. Um abraço. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.